Olá, hoje não é um dia muito feliz para o Brasil, né, com a tragédia que está acontecendo no Rio de Janeiro, e eu vou gravar rádio dessa quarta-feira. Vocês vão ouvir agora a gravação de rádio, que vai ser distribuída pelo país, vai ser publicada na manhã desta quarta-feira. Eu vou falar sobre o Rio de Janeiro, começar falando sobre o Rio de Janeiro. Então vamos lá, né? Se você gostar dessa apresentação, por favor, inscreva-se, né? E aperte o sininho para receber sempre que eu postar. Eu estou em Santa Cruz do Sul. Então vamos lá. 1, 2 e 3. Bom dia, Brasil inteiro olhando para mais uma tragédia do Rio de Janeiro. Eu tenho quase 50 anos de jornalismo e não passou um ano que não houvesse uma tragédia semelhante por causa de chuvas no Rio de Janeiro, mais ou menos nessa época, né? No verão, fim de verão, início de verão. Somos um povo, somos um país que não aprende com as tragédias. Veja aí Mariana, que depois resultou em Brumadinho porque não se preveniu, e há uma série de outras barragens em Minas Gerais prontas para a tragédia. O Rio de Janeiro, vejam só, a ciclovia Tim Maia caiu pela quarta vez. Isso aí já nos faz pensar sobre a engenharia. Engenharia, nesse caso, não está rimando com ciclovia. Acho que o caso da ciclovia Tim Maia tem que ser levado para as escolas de engenharia, como um case, como se chama, né? Para investigar o que está faltando, como é que pode acontecer isso, né? Aliás, uma série de outras quedas por aí, de viadutos, etc. É preciso dar uma olhadinha nisso. Senhores engenheiros, preocupem-se com isso, porque o nome da engenharia brasileira sai mal dessa história. E sai pessimamente também, mais uma vez, o nome do Rio de Janeiro. É uma pena, né? Com tantos mortos, tanta destruição. A chuva convertendo ruas do Rio de Janeiro em rios, ribanceiras despencando, né? Despencando sobre residências. Como eu disse, isso é recorrente porque não se previne, não se toma medidas, não são tomadas medidas, por exemplo, em relação ao lixo que entope o escoamento de água da chuva, né? Não se protege mais ribanceira, permite-se a construção de casas em áreas de perigo, né? Porque a meteorologia é previsível, todo mundo sabe que chove nessa época, todo mundo sabe que são chuvas torrenciais, tropicais. Isso é típico daquela latitude, né? E daquela localização, da Serra do Mar, do oceano em frente, da umidade. Enfim, aí a gente fica lamentando, quando se deveria prevenir para não ter que lamentar. Bom, mudando de assunto, eu assisti uma série de apresentações de autoridades sobre a reforma da Previdência, e o que mais me impressionou foi o antagonismo entre o que a gente lê no noticiário e a realidade, né? Pessoas que estão envolvidas nas negociações dizem que o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes se dão muito bem, né? Estão afinadíssimos. E óbvio que Rodrigo Maia, por ser presidente da Câmara, não tem que articular a reforma da Previdência. Infelizmente, eu já disse isso aqui, tenho que repetir, porque ainda estão noticiando como se fosse um fato, dizer assim, Rodrigo Maia desiste de articular a reforma da Previdência. Ele não é líder do governo, gente. Ele é presidente da Câmara. Ele tem que ser neutro e isento em relação às diversas bancadas da Câmara, inclusive as que são contra a reforma da Previdência, né? O presidente do Senado também não é o articulador do governo. Por isso o governo tem lideranças lá dentro, os partidos que apoiam o governo e o próprio governo. Essa é a condição. Agora, tanto Rodrigo Maia, presidente da Câmara, quanto Alcolumbre, presidente do Senado, estão, sim, apoiando a reforma da Previdência, é o que eles têm dito, né? Grandes partidos que, embora não estejam afinados com o governo, não sejam, teoricamente, partidos aliados do governo, como o PSDB, como o DEM, né? E o próprio MDB, sabem que é necessário
porque antes disso outros governos tentaram. O governo do PT tentou, não conseguiu fazer porque as centrais sindicais não permitiram, mas sabe que é necessário, é um rombo que vai se acumulando todos os anos, aumentando na proporção geométrica, e isso acaba com o país, né? Como eu ouvi o sujeito dizer, olha, você pode não gostar do capitão do navio, mas estamos todos no mesmo navio. Se o navio afundar, né, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, há um apelo, inclusive, para as pessoas agirem ligando para os seus deputados e senadores na hora da votação, e parece que vai chegar no final, em junho, julho, é o que eles desejam. Por fim, eu queria comentar outro desastre. Comecei com um desastre, termino com outro. A Venezuela. O FMI está calculando uma inflação anual da Venezuela de 10 milhões%. No auge da inflação brasileira, antes do Plano Real, a nossa inflação foi de 5.000%. Imaginem a diferença. A Venezuela é um grande produtor de petróleo, afiliada à OPEP, né? Produz normalmente 3 milhões de barris dia, está produzindo 1 milhão de barris dia, né? A recessão na Venezuela neste ano é 25%. A recessão do desastre da nova economia de Dilma, que causou 12 milhões de desempregados, foi de 3,5%, né, negativos no PIB. Lá na Venezuela está chegando quase metade da população ativa desempregada. É uma ideologia, né, que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Na União Soviética teve 70 anos de poderes divinos, poderes de vida ou morte, vida e morte sobre as pessoas, e não deu certo, quebrou, né? A China parou com o comunismo na prática, né? Porque não é Marx que rege a China, é Confúcio, que é pragmático. Então não dá certo em lugar nenhum do mundo, não deu certo em Cuba, né? E tem gente aqui no Brasil insistindo nisso, né? Quando a gente está precisando mesmo é a economia de mercado, que é estimulada pelo lucro, pela confiança, pelo otimismo, aí as pessoas investem, vão abrindo empregos, né? E é assim que funciona essa roda. Eu estou em Santa Cruz do Sul. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcia.